olha que ironia que traz aqui, inclusive, a matéria publicada na coluna do Guilherme Amado. Deixa só ela carregar ali para eu mostrar para vocês. O que é que a coluna do Guilherme Amado traz aqui? Olha que ironia interessante, tá? Que o pacote anticrime aprovado pelo Moro lá em 2019, né, apresentado por ele, na verdade, lá em 2019, que inclusive foi o que facilitou a saída do André do Rep do presídio, a gente precisa lembrar disso, que foi o pacote anticrime do Moro que alterou o artigo 316 do Código Penal, se não me falha a memória, e que essa alteração permitiu com que um dos maiores criminosos do Brasil, o André do Rep, pudesse sair pela porta da frente do presídio, porque preenchia os critérios legais estabelecidos ali naquele momento pela lei, para que se pudesse soltar o André do Rep. E olha a ironia que traz aqui a matéria publicada na coluna do Guilherme Amado. PGR usou pacote anticrime de Moro ao pedir prisão do ex-ministro. A matéria está assinada aqui pelo Eduardo Barreto, mas vamos voltar aqui para a matéria da ironia envolvendo aí o Sérgio Moro e o pacote anticrime. Por quê? Como traz aqui a coluna do Guilherme Amado e a matéria assinada pelo Eduardo Barreto, a Lindora Araújo, no seu pedido lá, utilizou um trecho do que o projeto apresentado pelo Sérgio Moro lá no projeto do pacote anticrime traz, que diz o seguinte, ó, vamos ler aqui o trecho. Esse trecho do pacote anticrime, que está no Código Penal desde 2021, diz o seguinte, abre aspas, se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena, fecha aspas. A pena triplicada, vale para os crimes contra a honra, que inclui calúnia, difamação e injúria. E aí muita gente pediu para eu explicar onde é que estava isso aqui, ó. Olha o crime de calúnia aqui previsto no artigo 138 do Código Penal, que dá aqui uma detenção de, no mínimo, caso condenação, tá? 6 meses a 2 anos e multa. E aí muita gente falou, Carlito, mas como é que o Moro vai ser preso se a condenação, o tempo é muito pequeno? Vamos entender, eu vou explicar o restante das coisas para vocês ainda, mas vamos entender aqui por parte, tá bom? Caso o Moro seja condenado a mais de 4 anos de prisão, de acordo com o que estabelece o Código de Processo Penal, o próprio Código Penal e a Lei de Execução Penal, a LEP, se ele tiver uma pena superior a 4 anos e menor que 8 anos, ele vai cumprir essa pena em regime semiaberto. Se ele tiver uma condenação inferior a 4 anos, ele vai cumprir a pena em regime aberto. Mas se ele tiver uma condenação inferior, ou melhor, superior a 8 anos, ele cumprirá essa pena em regime fechado. Então, para quem está achando que o Moro vai ficar em regime fechado, né, em privação de liberdade, já adianto para vocês que não acontecerá, porque o máximo que pode acontecer com ele é ele passar ali, ter uma condenação de mais de 4 anos, se tiver todos os indícios agravantes contra ele, e ele ficar ali no máximo, mas muito no máximo, os 6 anos de pena, e aí a gente sabe que no caso de 6 anos de pena, você tem ali o cumprimento no regime semiaberto e vai se levar em considerações o que a gente chama dentro do direito de circunstâncias judiciais, se são favoráveis ou desfavoráveis ao Moro. Nesse momento, como ele já veio a público, se retratou e já fez a coletiva, apesar de estar tentando distorcer o que aconteceu, aparentemente o pedido de desculpas ali público pelas supostas distorções consta ali como um fator atenuante. Então, eu já adianto para vocês que ele não terá a condenação superior aos 4 anos, tá? Então, no máximo, que caso ele seja condenado ali, ele vai pagar uma indenização ao Gilmar Mendes e vai ter uma condenação abaixo de 4 anos que não irá tirar ali a sua liberdade formalmente, já que condenações menores que até que 4 anos, o regime de cumprimento é o regime aberto. Mas olha o que diz aqui, né? Por que é importante falar sobre essa questão do Moro? Porque aqui no artigo 141 fala o seguinte, ó, no parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais, da rede mundial de computadores, aplica-se a pena em triplo, o triplo a pena. E olha aqui, ó, o projeto, a lei número 13.964 de 2019, conhecida ali como o famoso pacote anticrime, encabeçado pelo Sérgio Moro. O Moro está dizendo, inclusive, que é um absurdo, que está tendo algum tipo de censura, que ele não estaria ali exercendo nenhum tipo de crime, que isso violaria o direito à liberdade de expressão e tudo mais. Mas vamos lembrar aqui, por exemplo, o que o senhor Sérgio Moro fez quando ele era
ministro da Justiça do Bolsonaro aqui, ó. Sérgio Moro pede inquérito contra punks de Belém por cartazes anti-Bolsonaro. Ilustrações com Bozo empalado e o presidente vomitando fezes em floresta colocaram Facada Fest na mira do ministro. E aí, o que é que o Moro teria feito? Segundo ele, o festival Facada Festival, que é esse aqui, o Facada Fest, na verdade, que é esse aqui que tinha feito esse cartaz aqui, tinha feito também este outro cartaz, deixa só carregar a imagem aqui, porque a imagem tem várias imagens abertas aqui, tá? Este outro cartaz que aparece o Bolsonaro empalado aqui, na verdade aparece o Bozo com a bandeira, na verdade com a faixa presidencial, né? E ele empalado. E aí o que é que o Moro disse aqui para poder acabar ou punir as pessoas ligadas ao festival? Tanto que se vocês acompanharam essa história aqui na época, eu acompanhei e divulguei, tá? O festival acabou sendo suspenso horas antes do início, porque os organizadores do festival tiveram de ir para a delegacia prestar satisfação sobre suposta apologia ao crime, e o Moro ainda disse que o festival fazia alusão à facada que o Jair Messias Bolsonaro teria tomado em 2018. Detalhe, o festival Facada Festival foi criado em 2017, antes do fatídico ato que aconteceu em setembro de 2018, que culminou ali com a facada no Jair Messias Bolsonaro. E o que é que o Moro fez aqui no pedido apresentado ali para que se abrisse a investigação contra os organizadores do evento? Em despacho requisitado, tá aqui, ó. Em despacho requisitado, cadê? Em despacho requisitado a abertura de investigação, Moro afirma que nos cartazes e postagens de redes sociais do coletivo há elementos que indicam a prática, em tese, de crime contra a honra do senhor presidente da República. Sobre o Bozo, atravessado com um lápis, o ministro destaca um trecho da representação inicial que diz ser a imagem, entre aspas, clara apologia ao atentado criminoso ocorrido por Jair Messias Bolsonaro durante a campanha eleitoral que quase tirou a sua vida. Então vamos ver aqui. Segundo o Moro, esta imagem aqui é um claro atentado ali, na verdade uma clara manifestação em alusão à facada que o Bolsonaro tomou em 2018, perdão. Só que qual que é a lógica disso se o Bolsonaro foi esfaqueado e não empalado? É o John Wick que tá ali com um lápis, porque quem assistiu o John Wick aí sabe que o John Wick matou um monte de gente com lápis, né? Então, isso aqui mostra um pouco do que é o Sérgio Moro. Inclusive, na época, parlamentares até se manifestaram porque acharam um absurdo. Ele defendeu a investigação das pessoas por conta de suposta apologia ao crime contra Bolsonaro. Os organizadores, inclusive, do evento, na época, se manifestaram dizendo o seguinte aqui, ó. A gente estava no meio do desmonte da educação, de problemas com ministros como Ricardo Vélez Rodrigues, o primeiro-ministro da Educação, e Abraham Weintraub, diz Magno. Por isso me deram essa ideia de fazer o lápis que representa a educação. Magno, você também pegou pesado, Magno. Você quer que os caras que são contra a educação entendam o que é educação, aí você está vacilando também, Magno. Você tem de colocar ali para eles uma tradução, tem de alguém desenhar para eles o que estava escrito, que senão eles não entendem. Derrotando essa palhaçada. É por isso que é um palhaço, porque representa essa ignorância. Para o ilustrador, segue aqui a matéria, para o ilustrador que nunca havia passado por caso semelhante, não há incitação a crime de homicídio. Aí abre aspas para o que teria dito o ilustrador Magno. Não tem nada a ver com apologia ao crime ter feito uma coisa tão caricata daquele jeito, né? Não tem incitação de matar ninguém, não tem incitação de matar ninguém. Não passamos a ideia de fuzilar a oposição. Exatamente. Quem falou isso foi o Bolsonaro durante o período que ele estava em campanha em 2018, né? Vamos fuzilar a petralhada. A gente vai lembrar disso aqui sempre que possível. O coletivo Facada já usava esse nome desde 2017. Quando foi criado. Já Bolsonaro foi vítima da facada durante a campanha eleitoral de 2018. Queríamos algo simples e roqueiro, diz Josi Lobato, baterista da banda Clítoris Caos, e THC, fundadora do coletivo, autora do nome Facada. Abre aspas. Não é algo que incite violência, é o meio do rock, do metal, um tipo de comunicação que não leva em consideração essa moral cristã. E aí vocês acham que o Moro tem moral para falar alguma coisa sobre censura ou algo relacionado a isso, vendo tudo isso que a gente tem visto acompanhado a situação do Moro? Claro que não. Isso só reflete a hipocrisia do Sérgio Moro. Bem lembrado aqui, bem lembrado, Anabelle. Liberdade de expressão não é libertinagem para crimes. Inclusive,
a gente precisa trazer um ponto aqui que muita gente esquece, que tem uma teoria chamada teoria geral dos limites dos direitos fundamentais, que deixa claro que não tem essa história de que todo direito, você pode cometer crime alegando que aquilo é um direito seu, porque, primeiro, nenhum direito é absoluto, e segundo, a gente precisa compreender as limitações legais que vocês que estão do outro lado, temos em relação à legislação. Todo mundo precisa ler e entender a lei. A Constituição Federal é bem clara no artigo 5º, quando diz que todos são iguais diante da lei, independente de cor, raça ou credo. Então, o que está acontecendo com o Moro agora, para mim, é só uma vergonha. Como brasileiro, inclusive, eu me sinto envergonhado, de certo modo, por tudo isso que está acontecendo também, mas faz parte do jogo político que o Moro decidiu abraçar.